Você sabe o que é menopausa? Esse evento fisiológico acontece na vida das mulheres por volta dos 50 anos de idade, quando termina a menstruação. A partir desse período chamado climatério, muitas mulheres relatam alguns sintomas, como ondas de calor, suor excessivo, alteração no sono e no humor. Essa transição provoca grandes oscilações hormonais, portanto, esse momento exige muitos cuidados, não somente fisiológicos, mas também quando falamos de relacionamentos e emoções. A gente sabe que não é fácil lidar com essas mudanças, tanto para a mulher que está enfrentando a menopausa, quanto para as pessoas ao redor dela. E hoje nós vamos falar como lidar com esse período turbulento, né, Pá? Sim, vamos falar sobre menopausa, um assunto que mexe com os nossos corações, com as nossas emoções, com as mulheres em geral. Para as que são mais jovens, acham que é algo que está muito longe. Para as que estão ali na meia-idade, já começa a vir as preocupações junto com os cabelos brancos. E a gente vai falar sobre isso hoje. Exatamente. E a gente tem um convidado de honra aqui no Diário de Eva. A gente sempre tem o prazer de tê-lo aqui durante os programas. Doutor Aldo. Doutor Aldo vai falar hoje da perspectiva médica, da perspectiva clínica. Então, ajuda a gente a entender esse fenômeno que acontece aqui na nossa vida. Então, fica tranquila aí que vai começar já com o doutor Aldo falando daqui a pouco. Então, já se acomoda aí na sua casa, porque vai ser muito bom. Já quero fazer um convite muito importante. Siga as redes sociais do Diário de Eva. A gente sempre fala isso aqui, é @diariode.eva. @diariode.eva. Já se inscreva no canal também, ativa o sininho. Todo esse meio de informação, de entretenimento, de interação com a gente é muito bom e a gente está a fim de te ouvir. Sim. Bom, agora a gente vai então para o nosso famoso quiz de Eva, o momento que a gente vai interagir com você e saber o que você pensa sobre o assunto. Envelhecer para você é uma má notícia, uma oportunidade para amadurecer ou nada demais? Como que pensar sobre a velhice, sobre a maturidade, sobre envelhecer, que tipo de sentimento isso traz para você? Comenta aqui no chat, comenta aqui no YouTube, que a gente quer saber o que você tem a nos dizer. Exatamente. Ó, a gente gosta de interatividade, o Diário de Eva aqui bombando já no Instagram, a gente recebe alguns feedbacks, algumas sugestões. A gente tem recebido aí as mensagens de vocês, então continue mandando, porque a gente gosta disso. E aproveite para fazer essa interação ao vivo mesmo, já colocar aqui no chat, colocar as suas questões, colocar o que você acha, a resposta do quiz, porque a gente vai ler, viu? No finalzinho a gente dá uma olhada. Eu quero aproveitar para fazer a passagem do dia, para falar para você a passagem do dia, o versículo que vai dar aqui o gancho para a gente falar biblicamente sobre esse assunto. Lá no Salmo 90, versículo 10, diz o seguinte: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, já começa a refletir aí na passagem de Salmo 90, versículo 10, e que aqui o papo de hoje vai ser baseado nas Escrituras, então que a gente tem os nossos ouvidos abertos para ouvir o que Deus tem para falar para a gente a respeito desse tema, né? Pá, tá esperando o que aí do Dr. Aldo? Sempre melhor, né? Vamos ver, né? A gente já viu, mas agora a ideia é a gente poder compartilhar com vocês. Ele que é médico, né? E pode falar melhor sobre essas alterações que o nosso corpo sofre nesse momento na caminhada para a maturidade, digamos assim. Exatamente. Então, ó, roda aí. Doutor Aldo, o que é menopausa? Olá, minhas irmãs, meus queridos amigos aí do Diário de Eva.
É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando sobre um tema muito importante na vida da mulher, e eu creio que nós vamos dar algumas dicas que vão ajudar vocês nessa fase da vida, que é algo que certamente vai acontecer com você, mulher, que tem aí em torno dos seus 40 anos, um pouquinho mais, vai passar por essa etapa aí. Nós estamos falando da menopausa, né? Então a menopausa é algo que ocorre na vida das mulheres, praticamente todas as mulheres vão experimentar esse período, né? Que se inicia aí na fase dos 40 anos, a menstruação começa a falhar, começa a espaçar, começa a ter mais uma infrequência, né? Começa a haver mais espaçamento entre o período menstrual, chegando a falhar realmente, e mais ou menos lá pelos 45 anos, ela começa a parar mesmo, ela tende a uma parada das menstruações, né? E a mulher não vai mais menstruar o resto da vida, tá? A menstruação, como vocês sabem, é o endométrio, que é aquela parte interna do útero que descama, né? Quando acaba o ciclo ovariano. Então a mulher ela tem a ovulação, produz um óvulo pelos ovários, ele fica lá no útero alguns dias e de repente é uma queda dos níveis hormonais, estrógeno, progesterona, e aí descama o ovário, que é a menstruação. Então, ter menstruação significa que você está tendo ciclos regulares de hormônio e por isso você ovula e por isso você pode engravidar e ter filhos. Na medida que você para de menstruar, significa que você parou de ovular. E por que isso aconteceu? Porque os hormônios estrógeno e progesterona diminuíram muito os seus níveis. Por isso você não vai mais ovular e a chance de engravidar é praticamente zero, com os seus próprios óvulos. Embora haja, claro, a possibilidade de implantar óvulos de outras mulheres, óvulos fecundados, claro, né? De outras mulheres no útero de uma pessoa de mais idade. Isso aí já é bem comum nos dias atuais, esse procedimento. Mas o que nós queremos falar hoje é o que acontece nesse período aí, onde a menstruação vai falhando, que é a síndrome, chamada síndrome do climatério, né? Até a parada completa da menstruação, né? Que genericamente chamamos de menopausa. Então, o primeiro fenômeno que acontece é justamente esse, a parada dos ciclos regulares e a ausência de menstruação. Mas existem outros sintomas muito importantes que acompanham esse fenômeno e por causa da queda hormonal é que eles se manifestam. O principal deles é o calor intenso que a mulher sente. É o que nós chamamos de fogachos, né? São ondas de calor, mas calor muito forte mesmo. Algumas mulheres chegam a molhar a roupa da cama, né, onde estão dormindo. Esses calores eles são de dia e de noite e às vezes noturnamente são mais intensos que durante o dia. Outro sintoma muito frequente é a coceira vaginal. Ocorre uma secura da vagina, a vagina se torna bem seca e isso produz um prurido na região vaginal. E isso aí é algo importante, porque pode levar à dor e ao desprazer durante a relação sexual. E isso pode prejudicar o relacionamento do casal. Então nós vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco. Além disso aí, que pode prejudicar o relacionamento sexual, há uma ocorrência não tão frequente, mas muitas mulheres experimentam uma queda da libido, o estímulo sexual, o estímulo a ter relação sexual. Muitas vão perdendo isso, ainda que seja momentaneamente, mas boa parte experimenta isso. Outras percebem uma perda da firmeza dos seios e eles se tornam menores, o tamanho dos seios diminui
Isso também afeta um pouco algumas mulheres, se sentem menos femininas por causa disso e se sentem meio para baixo, ficam se sentindo menosprezadas, perderam a beleza dos seios e podem sofrer psicologicamente em relação a isso, né? Muitas têm, como eu disse, sudorese noturna intensa, suam muito à noite, molhando inclusive a roupa da cama, né? E isso, obviamente, causando problemas para dormir. Então, não dorme direito, amanhece cansada, fadigada, ela já está abatida por uma série de coisas que já vem acontecendo no corpo dela, de mudança, vai se sentindo mais amarga, vai se sentindo mais para baixo. Então, muitas mulheres entram num estado depressivo da psique, do humor, a perda do humor é marcante, elas ficam mais irritadiças, mais sensíveis, com sentimento de perda de valor pessoal, com sentimento até de um certo abandono, né? Então, muitas mulheres experimentam esse amargor nessa fase aí, e essa mudança de humor, aliado àquela mudança como eu disse, da vagina, né, que dá uma secura vaginal, e mais as mudanças próprias da silhueta, porque as mulheres também nessa fase experimentam um certo ganho de peso. Então, ganho de peso, perda da menstruação, diminuição dos seios, secura vaginal, dor ao coito, a relação sexual. Isso pode ir afastando o casal. Se o marido não compreende o que está ocorrendo nessa fase aí, ele, ao invés de ajudar a esposa, ele é um fator a mais de agressão a ela. Então é importante o casal conversar muito bem sobre isso que está acontecendo, né? Também há uma desaceleração do metabolismo, por isso essa tendência a engordar. A pele também fica mais seca, né? Dor de cabeça é relativamente comum e a pele pode perder aquela elasticidade natural, né? E com isso, a mulher, nem todas, é óbvio, mas uma boa parte delas se sente diferente, se sente menos mulher, e isso leva a disposições mentais complicadas. Por isso, muitas delas vão tomar antidepressivos ou vão fazer terapias 1000 aí para tentar passar essa fase. Eu acredito que o bom entendimento do que acontece nesse período é a melhor terapia. Nós temos um Deus grandioso, um Deus em quem nós podemos confiar. Nós sabemos que vamos passar por essas dificuldades, as mulheres vão passar por essa dificuldade. Homens e mulheres podem trabalhar conjuntamente para atravessar esse período que dura aí na faixa de 2 a 4 anos, é mais ou menos isso, né? Então, a maioria das mulheres é de 2 anos. E outras coisas poderão ser feitas. Então, por exemplo, existe a terapia da reposição hormonal, que quando administrada no tempo correto, melhora os sintomas da mulher, ela tem menos calor, menos fogachos. Podemos usar terapia hormonal para óvulos vaginais, que vão lubrificar melhor a vagina, deixá-la menos seca. Existem cremes, óleos que podem ser empregados, né? E a dieta é importantíssima, porque sabemos que vai haver um certo ganho de peso, então é muito importante consultar nutrólogos, nutricionistas. Existe isso aí na internet, inclusive vídeos sobre nutrição durante o período da menopausa, e você, minha irmã, pode procurar, tem abundantemente material na internet sobre isso. Uso correto de nutrientes, né? Inclusive alguns que auxiliam muito nesse período aí, né? Então essa terapia de reposição hormonal tem que ser feita pelo médico. Por quê? Porque temos que ter certeza que a mulher não tem câncer de mama prévio, porque se ela tiver ou tiver algum nódulo de mama, ela não vai poder fazer essa terapia. Mulheres que também tiveram infarto previamente não podem, ou que tiveram derrames previamente, derrame cerebral,
não vão poder fazer essa reposição de hormônios, tá? Então, terapia de reposição hormonal é muito bom, dá um bom prognóstico para a mulher. A mulher, depois da menopausa, quando acaba a fase da menopausa, o risco dela sofrer um infarto, um derrame, aumenta. E a terapia de reposição hormonal alivia esse risco aumentado. Mas tudo isso tem que ser feito com supervisão médica, tá? Então, fica aqui a minha dica. Você que vai entrar na menopausa, ou que já está na menopausa, procure o seu ginecologista, converse com ele sobre os sintomas que você está sentindo, quanto isso está incomodando e se vale a pena, no seu caso, entrar com essa reposição hormonal, aliado a essas outras medidas que eu disse. E terminando, uma coisa fundamental para todas as mulheres é o exercício físico. Isso é muito importante. Além do exercício físico, reposição de vitamina D e cálcio, porque a mulher, depois da menopausa, ela vai experimentar uma osteoporose importante. Isso depois da menopausa. E a osteoporose pode levar a fraturas espontâneas, inclusive, né? Então, você deve repor o cálcio, deve tomar sol, deve fazer ginástica ao sol, caminhada. Algumas têm que fazer, inclusive, fisioterapia, tá ok? Então, essas são minhas dicas para vocês aí no tempo da menopausa. Estou à disposição, caso queira enviar alguma questão, alguma pergunta em particular, fico à disposição de vocês. Mas não se esqueçam, isso é algo que Deus criou-nos dessa forma. Não é nada, não é uma doença a menopausa, é uma fase da vida. Deus nos deu a vida e dentro da vida que Ele nos deu, está contido esse período de menopausa. Por isso não temos que esbravejar ou nos irarmos com isso ou nos tornarmos intolerantes, né? Mas temos que aprender a respeitar o passar dos anos, conforme a nossa idade vai progredindo, uma série de mudanças orgânicas vão acontecendo. E na mulher, ali pelos 45 anos, as menstruações vão parar e vai acontecer esses sintomas que eu disse. Algumas mais intensas e outras mulheres vão ter bem menos intensas. Há mulheres, inclusive, que sentem muito poucas coisas, né? Então, minha irmã, quero que Deus abençoe sua vida. Se você está passando por esse período, tenha muita paciência e que Deus nos abençoe. Obrigado mais uma vez a vocês aí por estarem acompanhando a gente aqui no Diário de Eva. Grande abraço! Doutor Aldo, um fofo. Muito obrigado, doutor. Sempre chamo de pastor, mas muito obrigado, doutor, pela paciência com a gente, né? Que sempre tá ali no pé dele. Inclusive, ele vai estar dando um curso aqui, né, Pá? Sim, hoje começa o curso na área de aconselhamento bíblico aqui na IPP sobre fisiologia e aconselhamento bíblico. Ele vai dar essa questão médica, vai falar sobre isso, a via ementa do curso hoje vale muito a pena. Quem ainda quiser, entra lá no site da IPP, /EAB, ippinheiros.org.br/EAB, dá uma olhada lá no curso de aconselhamento bíblico e fisiologia que começa hoje. Tem a versão online também, para quem não é daqui de São Paulo, para quem não pode fazer durante esses dias, vai poder assistir as gravações depois, vai valer muito a pena. Nossa, ela faz o jabá dela, né? Gente, acabei de olhar a ementa do curso, vai ser incrível. Vai falar sobre toque, sobre bipolaridade, sobre remédios, um monte de coisa, vale a pena. Vale a pena. Amiga, eu vou ter que te elogiar ao vivo agora. Por quê? Porque você tá linda, gente. Obrigada, Maravilhosa. gente. Tá linda. que Que não isso. deu tempo da gente conversar muito antes. Eu Tinha que combinar, tive que falar né? agora. O vídeo do doutoral do outro nível, né? Então eu vim combinando. O nível junto do convidado, né? Exatamente. Então tem que não, e tá com ali. os outros convidados também. Se a Marcela e a Larissa me verem mal vestida aqui qualquer dia, gente, não é nada a ver. Aí tá vocês bom? comentam, tá, gente? De mim também. Eu falo assim, Às vezes acontece. essas Depois que a meninas- gente agregou a Vivi Cardinale ao programa, então fiquei. Não a dá. responsabilidade aumentou. Inclusive, hoje tem dica da Vivi. Vamos ver o que a gente pode pegar e dar dica dela pra colocar aqui nos nossos looks de programa de Diário de Eva, né? Exatamente. Porque agora a gente não fica só com a mesinha aqui, Porque, mostra daqui pra exatamente. cima, né? Antes tinha uma mesa aqui, era só uma blusa que eu colocava correndo, e agora a gente tem que pelo menos. A calça, né? Ó, sapatinho.
Mostrar, não posso mostrar aquelas, é um brilho, né? Vai ofuscar a câmera. Mas hoje a gente tem dica da Vivi, hoje tem mulheres que inspiram, hoje tem Agora Rapaz, hoje tá cheio de coisa esse programa, você já tá aí ligadinha. Eu tô vendo aqui os comentários, tem muita gente comentando, tem muita gente assistindo o programa. Obrigado, pessoal, pela audiência. Então, continua comentando aqui pra gente saber a sua opinião. A Mercedes colocou... Ela e a Vera colocaram se existe algum problema com elas a respeito da menopausa, já que elas têm 56 anos e ainda menstruam, né? Então, eu e a Paula, nós não somos, né, dessa área médica. Não. Né? Então, a gente não Nem poderia um te pouco, responder. não podemos responder, é só com o Dr. Aldo Só com o mesmo. Dr. Aldo. A gente pode até perguntar para ele hoje à noite e falar no próximo programa. Já garante que você vai assistir o próximo programa para a gente falar disso. Mas o que a gente acabou até conversando sobre isso é que ele falou que é a partir dos 40 anos, né? Mas não custa ir até o seu ginecologista, ver se está tudo certinho. A nossa questão aqui hoje, a que a gente vai discutir hoje, não é nem a questão física do processo da menopausa, né? Obviamente, a gente entendeu, como o doutor Aldo falou, a menopausa é um processo físico, vai trazer algumas consequências, a gente viu bastante coisas, né? Na mudança do corpo da mulher. E, obviamente, isso acaba mexendo com a nossa mente e coração. Né? A questão da feminilidade, a questão da disposição física, a questão dos calores, das emoções mesmo, a forma como, até mesmo na relação sexual com o próprio marido, tudo isso afeta, obviamente, os nossos corações, a nossa mente, as nossas ansiedades. E é sobre isso que a gente quer conversar. Como que a mulher que está chegando nessa fase, ou passando por essa fase, ou não passou muito bem por essa fase, pode alinhar o coração biblicamente para passar por isso de uma melhor forma. Exato. Porque a gente já teve aqui a explicação médica, né, do Dr. Aldo, de o que fazer quando eu estou entrando nessa fase. Procure um médico, faça as recomendações dele, que é médico, né? E, além disso, avaliar o coração. E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora, né? De como a gente avalia o nosso coração. A gente já falou sobre coisas médicas aqui, sobre o corpo da mulher, sobre como a gente passa por essas fases turbulentas, enfim, como que a gente lida com isso. E a ideia hoje é que seja integral, né? A gente tem muito essa ideia integral de avaliar o coração, passar no médico, fazer exercício físico, a vida como um todo, né? A gente conversa muito sobre isso aqui. E a gente separou alguns pontos para pra gente pensar, né? A respeito da menopausa, a respeito dessa crise da meia-idade, porque junto com ela, a gente pode estar passando por esse período no nosso coração de agora eu tô num limbo da minha vida, né? É uma crise da meia-idade, eu sou velha já, ou eu tô passando por coisas no meu corpo que falam que eu vou daqui para pior. Então, como que a gente lida com essas coisas, com essa questão da nossa mente mesmo? Como que a gente lida com esses problemas, né, Pá? Sim, uma coisa que a gente precisa começar pensando, que foi até o ponto do quiz de Eva, né? O que a velhice, o envelhecimento traz para sua mente, para o seu coração? Será que você vê isso de uma forma totalmente negativa? Como que a gente encara e se prepara para a velhice? Né? Ela primeiro coisa que a gente precisa pensar é que ela é uma realidade de todos nós, né? Nós não fomos preparados, nós não fomos feitos para morrer, né? Mas a morte com o pecado faz parte e o envelhecimento é essa caminhada, né? Em direção à morte. E é triste falar isso, é pesado falar isso, mas é a nossa realidade. Mas também a gente precisa pensar nos benefícios que isso traz, né? O que a gente pode olhar para as nossas experiências de vida, para quanto de sabedoria a gente adquiriu, né? Com a nossa vivência, nosso tempo com Deus, olhando para a história dos outros, dos mais novos, o quanto a gente pode contribuir, abençoar outras pessoas com o que o próprio Deus fez na nossa vida. Então, é uma ideia, a ideia é a gente olhar tudo isso com uma perspectiva. Envelhecer não é bom. Não podemos dizer assim, fisicamente falando, envelhecer não é a melhor coisa do mundo. É chato, traz dores, mas a gente precisa olhar
com um olhar de Deus para essa situação, né? Para tudo isso, ver o que Deus tem para fazer na nossa história através do nosso envelhecimento. Um olhar de contentamento também, né? Um Exatamente. dos pontos que a gente separou aqui foi reconhecer o presente. Reconhecer que existem coisas muito boas vindas dessa bagagem que a gente chama de velhice, né? E a nossa vida é um sopro, né? Essa velhice não vai durar para sempre, né? A gente espera um dia ter um corpo glorificado aí, e a gente tem essa esperança de viver com Cristo. Mas até lá, a gente vai passar por dores e até mesmo físicas, né? A gente vai ter que lidar com a coluna doendo. Inclusive, a gente já tá aqui nesse sofá, já tá assim, ó, de vez em quando a gente faz a coluna já começa a doer. Lidar com cabelo branco. Inclusive, ontem a gente tava rindo, porque a Débora, que é uma das nossas editoras aqui, ela achou um fio branco. Ela falou assim, ai, já começou. Já começou aqui a surgir os cabelos brancos, né? E como que a gente lida com isso? A gente tem que lidar também com contentamento. É uma realidade, a gente vai lidar com realidade. Vai ter que ir mais no médico, enfim. As preocupações começam a surgir dentro de uma fase que muitas mudanças acontecem com as mulheres. Muitas vezes os filhos estão casando e saindo de casa, né? A gente até vai ter um programa sobre isso, né? A síndrome do ninho vazio. Fisicamente, ela já não tem a mesma disposição. Tem mais consultas médicas do que tinha antes, às vezes mais cartelas de remédio do que tinha antes. Então, são várias questões, além das físicas, que vão mexendo com a nossa mente e com o nosso coração. E a gente precisa ficar muito atenta. A gente sabe que o inimigo, ele é perspicaz e ele habita ele constrói, né, o ninho dele nas brechas, né, onde a gente menos espera às vezes. Então, a gente precisa ficar muito atenta sobre essas questões da nossa vida e aprender a viver o presente. O que Deus tem para mim hoje? Quando a gente começa a envelhecer, a gente fica preocupado com o futuro, porque o futuro parece que está mais próximo, né? Só que, né, nossa, já tô com dor agora, então daqui 10 anos eu vou estar o quê? Acabada? Poxa, meu filho foi embora, foi morar para longe, outra cidade, não me ama mais. E assim por diante, E aí gente. você sofre por antecedência, né? Você sofre por antecipação e deixa de olhar as bênçãos que Deus tem para você hoje. Né? O que apesar das dores, você pode fazer, ou você tem para fazer, né? Aí a gente lembra do que a nossa amiga Elizabeth Elliot falou, né? Faça a próxima coisa, né? Essa é uma dica muito valiosa. De que você está diante de um sofrimento, você está diante de algum obstáculo. E não é estagnar a resposta, não é parar e falar assim, meu Deus, eu vou entrar numa crise agora e vou parar tudo e não vou viver mais. Não. A sugestão da Elizabeth é, faça a próxima coisa, tem um chão sujo na sua frente que você precisa limpar? Faça isso. Eu preciso escrever um artigo. Faça isso. Faça a próxima coisa para a glória de Deus, né? Tenha em vista aquilo que você tem que fazer agora no seu presente. E sirva as pessoas. Sirva ao Senhor, né? E a gente tem um lado muito benéfico, né, em envelhecer, e a gente vê lá o Tito 2, né? As moças mais jovens precisam das moças mais velhas. A gente precisa dessas mulheres que têm uma bagagem, que têm uma família, que têm anos de experiência, que têm filhos, para nos ensinar a ter uma perspectiva realista do que a gente está vivendo. Né? E encarar isso com contentamento. É um privilégio você ter uma bagagem para poder ensinar outras mulheres. Uma das coisas que acontece, né, nesse período, como a gente já citou, o doutorado já citou, é uma sequência de perdas. Então, a perda traz sofrimento. Então, um dos riscos que a gente tem é de focar nas coisas que a gente está perdendo, né, no vigor, às vezes, como eu citei já algumas vezes, os filhos, perdendo entre aspas, né, às vezes pessoas próximos, amigos, às vezes as mulheres perdem seus pais nessa fase, que os pais já estão mais velhos ainda. Então, assim, são muitas coisas que essa fase pode nos trazer e faz com que a gente foque nas perdas, e deixe de atentar para as coisas, para isso que a própria Lê citou aqui, né? Deus tem um mandamento para as mulheres mais velhas, né? Que elas cuidem das mais novas, que elas ensinem as mais novas a amarem seus maridos, como está lá em Tito 2.
E às vezes a gente fica tão focado nas nossas dores, né, nas nossas perdas, que a gente deixa de olhar para o próximo e deixa de ensinar a outras pessoas o que a gente já aprendeu, o que a gente já viveu, porque eu tô focado, tô autocentrada, né? Tô focada nas minhas dores, nas coisas que eu estou perdendo, em vez de olhar em como eu posso doar e o que eu posso dar para os outros com tudo o que eu vivi até então. Eu acho que nesse percurso, né, a gente volta para a questão da dependência, né, de Deus, de confiar no Senhor e de depender dele. Sim. Porque quando a gente é jovem, a gente tem, eu sempre lembro disso, a gente tem um problema com o senso de eternidade, senso de tempo, né? A gente acha que a gente tem tudo já, e aí a gente só busca tudo pra gente. E conforme a gente vai amadurecendo, vai passando por sofrimento, e vai passando por coisas e amadurecendo, a tendência e o objetivo é que o nosso olhar vai ficando aguçado para a realidade, né? A gente vai entendendo melhor o que a gente está vivendo, a gente tem um senso melhor de tempo, de realidade, de eternidade. E aí, eu acho que conforme isso vai chegando, as dores vão chegando mais fortes também, né? No próprio corpo, a gente vai sentindo a morte chegar. A gente vai sentindo o que Gênesis já falava, que o salário do pecado é a morte, né? E aí, diante disso, diante de toda essa realidade que às vezes parece tão assustadora, que a gente vai ver na nossa rotina a queda, a gente ter dependência de Deus e a gente aumentar o nosso tempo de oração e a gente aumentar o nosso tempo com o Senhor, a gente usufruir das delícias de estar com Deus e aproveitar o nosso tempo, que a gente não pode ficar usando o nosso corpo para qualquer coisa, porque a gente cansa, ou fazendo qualquer coisa, como quando a gente era jovem, mas aproveitar agora outras delícias, outras coisas que a gente pode nessa idade, nesse tempo, né? Usufruir mais dessa dependência do Senhor, desse tempo com Ele e aproveitar para ter mais maturidade espiritual. Buscar essa maturidade em Cristo, né? Se parecer com Ele de fato. Um ponto importante nessa questão da maturidade é que, às vezes, com o tempo, a gente se sente mais independente, né? A gente pensa, isso eu já sei como resolve, isso eu já vi, eu já sei como que faz, isso daqui pode deixar comigo que eu resolvo. E, na verdade, a ideia é que a maturidade não nos torne mais independentes, e sim mais dependentes de Deus. A gente precisa aprender a olhar para a nossa história e ver o quanto Deus cuidou de cada detalhe, especialmente das coisas que saíram do nosso controle. E é o que acontece com o nosso corpo, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde esse controle, né? Que a gente pensa até quando o doutor Aldo estava falando da questão da dieta, exercícios físicos, o quanto isso é importante. Eu acho que muitas de nós já pensava antes, né? Quando mais novas, eu faço uma dieta, faço exercícios e tudo se resolve. E aí, conforme você vai envelhecendo, sabe que a dieta, o exercício já não resolve tanto assim. Você às vezes não tem a mesma força nos braços, nas pernas, nas costas, e você vai tendo que admitir a sua dependência diante do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive do seu corpo, né? Então, a gente precisa entender que a maturidade tem que nos tornar mais dependentes, né? Em confessar as nossas fraquezas, as nossas limitações, para que a gente, de fato, seja mais útil nas mãos do Senhor. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer uma oração como João 15, né? Sem mim nada podeis fazer. A gente ora diante do Senhor tendo isso em vista. Nossa, sem o Senhor eu realmente não consigo fazer nada, né? Sim. Nem carregar uma cadeira na igreja, sem o Senhor eu consigo. E esse senso de dependência não é uma fraqueza ruim, mas é uma fraqueza que vai colocar a gente de joelhos diante de Deus, né? É uma fraqueza que vai fazer a gente olhar para Ele e achar extravagante essa graça dele, ver essa beleza do Senhor em cuidar dos nossos ossos, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar desse período que é tenebroso até mesmo para as nossas emoções, né? Como o próprio doutor disse, a gente pode ficar mais rabugenta, a gente pode ficar um pouco mais chata, murmuradora, amarga.
e cuidar disso, cuidar do nosso coração. A gente está falando isso porque, por exemplo, se a gente treinar o nosso coração a ser dependente de Deus e orar e buscar do Senhor e ser humilde e se colocar diante dele, essas questões das emoções vão ser mais dominadas, né? De você ser mais grata ao Senhor. Poxa, eu posso não ter tanta força quanto eu tinha há 10 anos atrás, mas eu tenho um corpo que até então é saudável, eu posso fazer X coisas, eu posso preparar um almoço para minha família, eu posso limpar a minha casa, eu posso fazer as coisas com menos agilidade, mas eu continuo tendo forças para fazê-lo, né? Ter gratidão a respeito dessas pequenas coisas vai tornando a gente as nossas emoções mais submissas à palavra de Deus, mais bíblicas, né? E nos ensina a perguntar para Deus o que o Senhor quer que eu faça hoje com o que eu tenho. O que é confiar que Deus tem o poder de te renovar. O que Deus quer para você hoje? A gente está falando aqui, às vezes, eu tenho condições físicas, estou envelhecendo, mas tenho. Mas, às vezes, pode ser que você não tenha e perca mais capacidades e assim por diante. Parece que está meio deprimente o programa, né? Mas a gente está falando de uma realidade, né? De pessoas que, às vezes, estão começando a sentir aquelas mudanças físicas, né? Até mesmo essa questão de poder gerar filhos e daí a partir de agora não pode mais, ou vai ficando mais difícil. São várias questões que vão mexendo com a mente e com o coração da mulher, né? Na sua perspectiva, naquilo que ela entende como feminilidade. E aí a gente precisa entender o que Deus tem para a mulher, independente da sua idade. A gente não pode achar. Por isso que é muito ruim quando você deposita a sua identidade em qualquer coisa que não seja Cristo. Quando você deposita a sua identidade, por exemplo, na maternidade, ou no fato de você ser uma esposa, ou no fato de você ter um cargo em XYZ lugar, na igreja, ou no trabalho, ou na sua vida profissional. Porque essas coisas vão embora, né? Não a maternidade em si, mas toda aquela sua capacidade, toda aquela sua posição, né, às vezes como mãe ali, cuidando dos seus filhos, quando eles se casam e vão morar com suas esposas ou com seus esposos, você não tem mais a mesma função ali, ou até mesmo mulheres que vão ficar viúvas e assim por diante, a vida não acaba quando essas funções mudam ou acabam, né? Você tem uma função dentro do papel que Deus determinou para você naquele momento. Então, a gente precisa aprender nessa dependência, buscar em Deus o que Ele quer para nossa fase atual, o que Ele tem para gente com aquilo que Ele tem nos dado. Uma coisa interessante que o doutor falou é sobre o companheirismo, né, para as mulheres casadas. Né, a gente tem essa dependência de Deus, a gente fala a respeito disso, e Deus ainda deu uma família pra gente, né? Esses relacionamentos podem ser uma manifestação da graça de Deus, manifestação do cuidado de Deus sobre nós nesse período difícil. Né, nesse período em que existe detalhes e detalhes a serem cuidados e vistos, né, atentados. Esse cuidado da família, essa relação com o esposo, acho que a comunicação, como o doutor falou, a comunicação com o esposo tem que estar bem clara, falar das suas dificuldades, isso mostra dependência de Deus e mostra também dependência dos seus familiares, né? A gente tem que mostrar vulnerabilidade quando a gente tem um relacionamento de amor, né, com o outro. A gente é vulnerável e a outra pessoa é vulnerável pra gente. A gente tem que entender isso. E a nossa comunicação de falar, isso aqui eu não consigo, eu não tô conseguindo lidar com isso, me ajuda, eu preciso colocar as cartas na mesa, pedir ajuda e o auxílio dele, né, e orar por ele, orar para que você seja também compreensiva a respeito do que ele tem sentido nesse período. Porque a gente vai falar, daqui a pouco o pastor Nilson vai dar aqui uma recomendação para os homens também que passam por essa crise da meia-idade, esse período aí que eles podem não ter essa questão da menopausa, né, biológica, mas a gente chama de menopausa emocional, né? Eles passam por esse período de
de questionamentos, de velhice, de questionar se de fato eles estão vivendo o que era para viver, a virilidade, a saúde, enfim. Eles passam por isso também. E a gente, como mulher, deixar de ser autocentrada, de falar assim, não, eu tô passando por um momento difícil e vou olhar só para os meus problemas. Mas olhar para o outro, olhar para o nosso esposo, para o nosso cônjuge e falar, nossa, ele tá passando por essa fase também, né? Como que tá sendo para ele? E os dois num serviço um ao outro. Isso ajuda a gente a tirar esse olhar egoísta e servir ao Senhor, primeiramente, e servir o próximo. A gente tem uma pessoa próxima ali que a gente pode colocar o nosso tempo, a nossa energia, as nossas orações, tudo isso à disposição para que a outra pessoa também seja amada, né? Se sinta amada pelo próprio Deus e por você. Acho que isso é um ponto muito, muito importante, porque se a gente tiver com a nossa família alinhada, né? Falar isso com os filhos, falar, tô passando por um momento difícil, né? E ter essa comunicação familiar faz com que o ambiente seja propício para a harmonia, né? Sim, é muito tomar um cuidado muito grande para você não se isolar nessas questões, porque de fato só você sabe o que você está passando fisicamente. Então essa comunicação, especialmente até mesmo nessa questão que o próprio doutor Aldo disse, né, da disposição sexual mudar, né, dessas questões físicas mudarem, isso é importante ser comunicado para os familiares, para os mais próximos, né? Não sair contando para todo mundo, mas para os filhos, para o marido especialmente, ter essa comunicação super aberta, né? Para que vocês busquem outros meios, às vezes, né? De se aproximar sexualmente, que seja. Tem um livro aqui, depois a gente indica, que ela fala, né? Sobre aprender a se aproximar do marido, a fazer uma amizade de novo, e de sair e comunicar melhor, comunicar diferente, reacender, né, o relacionamento, mesmo nesse período em que até o apetite sexual pode diminuir, né? Uhum. A gente tem que lidar com essas coisas, né? Porque às vezes a gente não se informa a respeito disso e depois a gente sofre calado. Mas se a gente, olha, fica muito mais fácil quando a gente busca essa ajuda, né? A gente sempre fala no Diário de Eva a respeito de dependência, de humildade, também de buscar ajuda de pessoas piedosas, ajuda de mulheres mais velhas, mulheres que passaram por isso, que estão passando por isso, porque isso pode tirar dúvidas, isso pode melhorar o seu relacionamento, isso pode melhorar a sua saúde. Então aqui, ó, o Dr. Aldo já se colocou também à disposição. Ele colocou ali no finalzinho do vídeo. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, também pode mandar pelo Instagram, né, no nosso direct, colocar lá suas dúvidas, a gente pode mandar para ele, a gente faz essa ponte aí com vocês, porque é uma fase realmente difícil. Pá, recomendo o livro aí para... Vou recomendar o livro e vou ler pra gente fechar umas dicas que ela dá no final. Na verdade, são 2 autores, né? Na verdade, esse livro, ele é de um... Vou pôr aqui nessa câmera, então. Dá pra ver? Tá meio desfocado. Tá meio desfocado. Agora foi. Agora focou em mim. Foca em mim. Então, na verdade, é da Amy Baker e do Daniel Wickert. Ele é um livro do box, que vem no box da Fiel de aconselhamento bíblico, aquele box que é só para mulheres. Então, a gente pegou um deles, é sobre menopausa. Eles são livrinhos super curtinhos, vale muito a pena comprar o box. E aí, no final, ele dá algumas dicas. Eu vou ler rapidinho aqui, já pra gente ver a dica da Vivi. 1. Renove o compromisso de ser amiga e amante do seu marido. Como vocês ficaram com o ninho vazio, talvez agora estejam livres para melhorar a amizade e a intimidade no relacionamento. Converse francamente com ele sobre os efeitos da menopausa em você. Que a gente acabou de falar. Torne-se mentora de mulheres mais jovens. Dedique-se totalmente à missão que Deus deu a você em Tito 2 e procure envolver-se com mulheres mais novas e não espere que elas venham até você. A gente já fez um programa sobre isso também. Continue a administrar bem a sua casa. As tarefas domésticas levam mais tempo e são mais difíceis sem vigor da juventude. Por isso, você precisa se prevenir para não deixar as coisas caírem no abandono. Sirva seus filhos de novas maneiras, já que eles entraram na vida adulta. Deleite-se em instruir os seus netos. Como em Provérbios 31,
como Provérbios 31 orienta, procure meios de ajudar o pobre e o aflito. Se você tem sido uma boa administradora dos recursos materiais que Deus lhe confiou, pode ofertar de um modo que antes não era possível. Procure oportunidades para assumir responsabilidades maiores ao servir os outros. Agora você pode ir além das tarefas do nível básico e assumir posições de mais responsabilidade. Por exemplo, em vez de fazer biscoitos para um evento de apoio, talvez você possa organizar todas as sobremesas doadas para o evento. Olha, aumentou o trabalho. Esses são recursos muito bons. Quanto mais você serve, mais você não dá espaço na sua mente para depressão, ansiedades e medos. Transforme as noites sem dormir, que o Dr. Aldo até comentou, né, que pode afetar o sono, em ocasiões para lembrar de Deus e adorá-lo, como Davi fez no Salmo 63. Intensifique o processo de renovação ao memorizar um salmo, envolva-se em momentos mais longos de louvor ou conscientemente agradeça a Deus pelas bênçãos vivenciadas na menopausa. Show. Muito bom. Ó, o Luciano vai focar aqui, nosso produtor, vai focar o livro para você ver o nome, olha só. Veja aí, já faz o seu print aí na tela. Vou até fazer uma pose bonita pra você fazer. Paula, faz uma pose, Paula. Aí, ó. Já tira o print da tela com a Paula fazendo pose. Pronto. Agora você tem a sua dica de leitura dentro do Diário de Eva. E antes de o box da Fiel, não esquece. Box da Fiel. Gente, compra o box inteiro porque vai ser uma bênção na sua vida. Não tem outra opção, tem que comprar o box mesmo, mas vale a pena. Vale a pena. Agora, pra você que é homem e tá acompanhando a gente, ou você é mulher que quer uma dica pro seu marido a respeito desse tema, então, roda aí. E agora, rapaz? A crise da meia-idade é uma expressão utilizada para se referir a uma realidade experimentada por vários homens, normalmente na faixa dos 40 anos. Essa experiência é normalmente caracterizada basicamente por uma certa insegurança quando esses homens percebem que a juventude acabou ou está acabando e a idade avançada se aproxima cada vez mais. Quais seriam os sintomas dessa crise da meia-idade? Alguns deles são os seguintes. Em primeiro lugar, aquela vontade de mudar de emprego. Um emprego que você de repente está há muitos anos e aí de forma abrupta você quer simplesmente mudar de emprego para ter uma experiência nova. Uma segunda possibilidade, um segundo sintoma, seria a busca por praticar os famosos esportes radicais, coisas que de repente você nunca quis fazer e agora você quer fazer. Uma terceira possibilidade, cuidado exagerado com a aparência. Você agora vê que não é tão jovem assim e agora você quer ter um cuidado com a aparência exagerado para se parecer mais jovem do que você realmente é. Aquele comportamento também mais inconsequente, lembrando a sua juventude, seria um quarto sintoma dessa crise de meia-idade. Um exagerado, quase que idólatra saudosismo, né? uma saudade quase que idólatra de um passado que de repente nem foi tão bom assim. Outros sinais, outros sintomas da crise de meia-idade são aqueles sentimentos de arrependimento um pouco mais profundos, aquele sentimento de inadequação e aquela certeza de que alguns sonhos ficaram para trás e não são mais possíveis de serem colocados em prática, aquela constatação de que existe mais vida que ficou para trás do que tempo que existe para frente e, por fim, aquela sensação de que nós estamos perdidos na nossa própria história. Esses são alguns sinais, alguns sintomas que deixam bem claro que a crise da meia-idade talvez esteja acontecendo com você. E o que fazer então diante dessa crise? O que fazer então quando nós constatamos que de alguma forma nós estamos experimentando a crise de meia-idade? Primeiramente, compreender que existe uma história, já que a gente tem a sensação de que nós estamos presos e perdidos na nossa própria história. A primeira verdade que nós temos que lembrar é que existe uma história muito maior por detrás da nossa própria história pessoal. A história da redenção. Sim, Deus criou todas as coisas, Deus nos criou, a criação. O pecado, a queda nos afetou e a crise da meia-idade, de alguma forma, ela sinaliza
os efeitos do pecado na nossa vida. Então tudo foi criado por Deus, tudo infelizmente foi infectado pelo pecado e a história não termina aqui. Pela graça de Deus existe, pela graça de Deus e pela fé em Cristo, perdão, redenção, salvação no Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, lembrar que por trás da nossa história, maior do que a nossa própria história pessoal, de tristezas e alegrias, de dúvidas, enfim, existe uma história muito maior, existe um quadro por detrás disso, onde Cristo está no centro. Em segundo lugar, nós devemos compreender que essa fase sinaliza o fim realmente de muitas coisas, mas também, por outro lado, pela graça de Deus, pode ser sim, e normalmente é, o início de muitas coisas boas. Em terceiro lugar, devemos compreender que essa fase, ela trata-se de um momento de reavaliar a nossa vida e recomeçar, se não tudo, muitas coisas a partir do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, nós devemos lembrar e compreender claramente que em meio às frustrações, em meio às dores da nossa vida, em meio aos sofrimentos, às dúvidas, existe sim, no meio de tudo isso, existe esperança e existe graça por causa do Deus eterno. A crise, ou na crise da meia-idade, nós temos a oportunidade de descobrir realmente quem nós somos e quem Deus é de uma forma mais profunda. É entender que a nossa identidade não é definida por qualquer fase da nossa vida, mas quem define a nossa identidade é aquele que nos criou. A nossa identidade é definida pelo Senhor Jesus Cristo. E lembrar também que provavelmente é uma fase difícil, mas pode ser sim muito boa. E eu quero terminar lendo um texto bíblico na certeza e na oração de que a partir da palavra de Deus nós temos sim alimento e real esperança para enfrentarmos todas as fases da nossa vida e especialmente aqueles que estão atravessando essa chamada crise da meia-idade. O texto é o texto do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31, onde nós lemos assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então nós temos a certeza de que pela graça de Deus, baseados no cuidado paternal, embora exista cansaço, nós estamos sim numa caminhada. Uma das metáforas utilizadas pelas Escrituras para falar da vida cristã é a metáfora da caminhada. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles são guardados, eles são orientados, abençoados, eles são consolados, eles são redimidos e cuidados pelo Pai. Que Deus muito o abençoe em qualquer fase da sua vida, mas aqui dentro do nosso assunto, especialmente na crise da meia-idade. Que nós possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e nele ter a nossa esperança. Que Deus muito o abençoe. Que privilégio ter aqui o reverendo Nilson Júnior com a gente e falando de uma forma tão bonitinha, gente. Olha que graça. A gente tem que estar sem palavras. Já podia encerrar o programa agora. Já foi uma bênção mesmo. A gente viu aqui o tanto de comentário, né, Pá? Teve muita coisa, Sim, né? foi muito legal ver vocês participando. As meninas perguntando sobre as questões médicas, outras respondendo. Já teve Muito aqui uma legal. interação. Elas fizeram um diário Exatamente. delas. Muitas das que fizeram perguntas sobre a situação atual delas, sobre a questão de se está menstruando ainda ou não está menstruando mais. A nossa recomendação é que você vá ao ginecologista e leve, de fato, o seu caso, né? Ah, tô menstruando ainda, já tô com 50 e poucos anos, ou não estou mais menstruando. Fala com o médico, Faça os procura ele, exames. faça exames, porque às vezes os exames de sangue dizem muitas coisas, né? Exato. É falta de ferro ou alguma outra coisa, anemia, pode ter muitas questões, né? Exatamente. Então aqui já fica a nossa indicação. Se você viu algum desses fatores acontecendo na sua vida, você já sabe que você tem que passar no médico. Foi aí o ensejo para você. Agora, a gente teria a dica da Vivi, mas a Paola fez a dica do dia. Ela fez a dica dela. Ela fez a dica, Não, dica do gente. livro. Então,
você aí de casa já sabe que você tem que comprar esse livro. Compra o box do aconselhamento, que vai ser muito bom para você. E a gente tem Mulheres que Inspiram, para aqui fechar o nosso programa com chave de ouro. Então eu quero chamar a Tainá. Tainá, qual que é a mulher que inspira hoje? Catarina Fombora, esposa de Martinho Lutero, foi uma figura emblemática. A primeira-dama da Reforma Protestante teve um relevante papel na consolidação do trabalho do marido. Para compreender melhor a história de Catarina, é necessário voltar à sua infância. Natural da Alemanha e filha de uma pobre família, a menina foi levada pelo pai em um convento para que se tornasse freira e recebesse uma boa educação. Os escritos da Reforma entraram escondido e Catarina, instigada pela verdade da palavra do Evangelho, fugiu do convento. Em 1525, Martinho Lutero e Catarina Fombora decidiram se casar. Para Lutero, a família e o matrimônio eram extremamente importantes. Afinal, as escrituras prezam pelos valores familiares. Por esse motivo, Catarina assume significativo papel ao lado do teólogo em seu ofício. Além disso, tinha ânimo e disposição para ajudar os pobres e os doentes. Também preocupava-se com a saúde física e mental do marido. Assim, movida pelo amor ao Cristo e ao próximo, Catarina foi a responsável por amparar Lutero para que ele difundisse o movimento reformista. Tivemos aqui a nossa Mulheres que Inspiram. O programa já está acabando, mas a gente tem muito a agradecer para você que estava aqui com a gente, né, Pá? Sim, então não esqueça, se você está aqui pela primeira vez, siga a gente lá no Instagram, diariode.eva. A gente sempre vai postar algumas coisas ligadas ao programa, as coisas que a gente fala aqui, também a nossa rede de comunicação com vocês. O que vocês quiserem falar, sugerir de tema, fala por lá que a gente vai sempre ficar atentas. Exatamente. Então, ó, Instagram, por aqui no chat, nos comentários depois, nos vídeos, pode colocar qualquer lugar que você achar aí um cantinho, escreva aqui, pronto, você pode escrever o que você quer pra gente. E avise suas amigas, aquelas pessoas que você acha que vão gostar desse programa. Ele vai para nossa playlist no IPP Play. IPP Play, né? No IPP Play. Mas assim, lembre-se que toda quarta-feira, às 12h30, a gente tá aqui com temas novos. Exatamente. Então já manda sua sugestão, encaminha o link aí para suas amigas, encaminha aí para os seus amigos também, para eles aprenderem sobre como é esse processo aí. Exatamente. E agora, rapaz, tem tudo aqui para você, esse acervo. A gente fica por aqui hoje. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, um agradecimento aqui para a Júlia. Júlia que ajuda a gente aqui a produzir o Diário de Eva. Ela fez uma parte muito grande desse roteiro, ela fez o off aqui, escreveu uns textos pra gente. Júlia, foi sensacional. Muito obrigada pela sua ajuda. Ajuda toda a equipe aqui. Obrigado para a equipe que estava aqui com a gente. Então, obrigado a você também. Obrigado ao Senhor que tem dado forças pra gente estar aqui. Semana que vem, 2h30, a gente volta com mais Diário de Eva. Tchau, tchau.